Dia, tudo rosa aqui neste cenário hoje, porque nós vamos falar sobre amor, como fazer para que o amor dê certo, inspirada aqui neste livro maravilhoso de Bert Hellinger, Para que o Amor Dê Certo. Bom dia, Leozito. Eu não vou dar tempo de ninguém ir chegando, não. Eu vou começando. Me atrasei porque estava em busca de Flor Bela Espanca na minha estante. Porque pensei aqui num poema que fala muito sobre esses amores líquidos do nosso tempo e acho que vai contemplar bastante algumas das coisas que eu vou trazer. De muita gente que está com indisponibilidade no coração para viver o amor. Então, fui ali também em busca do tarô, que sempre me orienta muito sobre o campo, que eu vou entrar aqui nas lives, né? Toda sexta-feira estão tendo essas lives. Geralmente, na terça-feira, eu coloco uma votação para a gente poder escolher esse tema e eu poder entender como é que eu posso servir mais com aquilo que me foi ofertado, com muita gratidão, que são os conhecimentos sistêmicos. E aí eu fui tirar uma carta para o nosso grupo e quem saiu? A Roda da Fortuna. Roda da Fortuna, que fala exatamente sobre forças maiores que nos conduzem na roda da vida, nos deixando ora em plenitude e ora em derrocada, ora lá no fundo do poço no pré-sal, ora subindo, e essa força do destino das tecelãs é que vão dando fio, cortando fio, enlaçando esses fios, que são exatamente os emaranhados dessa roda da vida. Então é uma carta que tem uma força de destino muito forte. É uma carta que fala sobre processos kármicos, processos sistêmicos. Então, muita gente que vem a chegar aqui nessa live vai estar nessa conexão com essa energia que provavelmente está associada aos padrões familiares, né? E tirei também uma carta das constelações sistêmicas para esta reunião de hoje e a frase é a seguinte: inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, Stephen Hawking. Então, vamos abrir o nosso coração para a gente entrar numa sintonia, porque eu vou trazer aqui para vocês novos paradigmas sistêmicos, paradigmas que vêm com a constelação familiar. E esses paradigmas, eles vão moer o nosso ego, eles vão moer as nossas estruturas e há de ser assim mesmo, né? É isso que esses novos paradigmas trazem para a gente. E a gente tem que estar com o coração bem aberto, né? Com a mente bem aberta para poder receber essas informações. E o poema que eu estava catando se chama Amar. E ele diz o seguinte, é de Flor Bela, uma das minhas escritoras preferidas. Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui, além, mas este e aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal, é bem? Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim, florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Bom dia, gatona! Bom, esse poema aqui, ele fala para mim muito sobre esse, eu não vou dizer mal do século, né? Mas eu vou dizer essa conjuntura desconstruída que nós estamos vivendo a respeito do amor, né? Dos amores líquidos de Bauman, que fala sobre amar, amar e não amar ninguém. Que fala sobre amar este, aquele e toda a gente, né? E ainda assim não amar ninguém. Né? Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Então, são frases, são versos que Flor Bela anteviu
né? Da realidade do que a gente está vivendo na contemporaneidade em relação a esses amores fluidos e líquidos, né? As nossas dificuldades de estabelecermos vínculos, as nossas dificuldades de lançar raízes nas nossas relações, a nossa indisponibilidade afetiva, a nossa tentativa de tentar fazer esse movimento em direção ao amor e sair tão ferido a ponto de se recolher. A gente vai falar sobre algumas dessas coisas aqui e como é que as constelações trazem contribuições para esses entendimentos, ok? Bom, então peguei aqui como base para a nossa fala de hoje o livro do Bert, como eu disse para vocês, Para que o Amor Dê Certo. E eu vou trazer aqui alguns dos pontos principais. Essa live, ela tem aproximadamente 1 hora, mas se a gente fosse falar do tema relacionamento aqui, a gente provavelmente passaria com pelo menos, assim, uns 10 dias de live, só trazendo dinâmicas que acontecem no campo do relacionamento, né? É tão forte que as pessoas, quando vêm fazer o curso dos 5 Círculos de Amor, elas sempre me pedem, pelo amor de Deus, faz um curso só sobre relacionamento amoroso. E eu criei esse curso online e o parto dele ainda acontece, né? A gente tá fazendo as gravações, editando os vídeos, e é só pra gente entender as dinâmicas invisíveis, porque as visíveis a gente já tá vendo por aí, né? A gente já está vendo várias coisas em relação às dinâmicas de casal na atualidade, mas a gente vai falar um pouco do que está subjacente a isso, do que está por trás dessas dinâmicas, que são as contribuições das constelações familiares, ok? Então, preparem os rostinhos, porque Bert Hellinger, quando ele chega, ele vem assim, ó, com voadora nos peitos e tapinhas de pelica no nosso rosto. Então, eu já começo com uma frase assim, que é babado, que é o seguinte: só se pode amar o imperfeito. O perfeito não nos atrai, descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito. Somente do imperfeito resulta um impulso de crescimento, não do perfeito. Para Bert, o perfeito está morto, porque ele não nos promove crescimento. Então, aqui no início do livro, o Bert ele já nos traz uma coisa muito importante. Bom dia, Roberta! Gratidão, amigo. Bom dia a todo mundo. Então, o que Bert está falando aqui pra gente, minha gente? Primeira coisa, que o relacionamento, ele não é um lugar de deleite. Ele pode ser, né? E é muito difícil falar isso, porque a gente tem várias frases sobre isso. Não, relacionamento é para você se sentir leve. Relacionamento é para te potencializar no seu melhor. E é também. Mas há um custo para isso, há um processo de cura em trâmite quando você se relaciona. Um relacionamento, para quem fez o curso dos 5 Círculos de Amor, a gente trabalha isso fortemente. A gente vai lá desde o útero até um momento do desenvolvimento mais amplo do amor, né? Nossa vida madura, adulta. E a gente percebe que o relacionamento amoroso é exatamente o lugar onde a gente vai estabelecer as nossas trocas. Então, ela é uma arena de provações. Ela é como se fosse a prova final do ano, né? Quando a gente chega lá no final do ano letivo e a gente vai passar por um processo de teste para saber o que a gente passou, o que a gente precisa melhorar, trazendo as demandas do nosso sistema familiar, certo? Então, o relacionamento amoroso, em primeiro lugar, é esse ápice, né? Dessa transição, da maturação, do adultecimento, e é onde a gente vai ver como é que a gente tá com o nosso sistema. E aí eu vou pedir que você relaxe aí e fique calmo, fique calma, no sentido de que a sua mochila, ela não vai ser igual à do seu coleguinha, certo? Se você tiver demandas sistêmicas mais densas, mais desafiadoras, a sua mochila, quando você chegar no campo do relacionamento, ela pode ser muito mais desafiadora do que com as outras pessoas. Então, a comparação aqui, ela só nos piora, né? Na guerra da comparação, ninguém sai ileso, como diz o Bruno de Mendes, que eu gosto muito dele. E é verdade. Então, quando a gente se olhar dentro do campo dos relacionamentos, em vez de olhar para o lado e ficar se comparando com as outras pessoas,
com os modelos de relacionamento das redes sociais, né? Com aquilo que a gente vê nos filmes aí de Hollywood, em vez de olhar para lá, a gente tem que olhar para trás, assim. Olhar para trás e olhar para o nosso sistema, né? Porque nós somos o nosso sistema, e se você quer entender sobre isso, verdade. Se você quer entender sobre isso, mas tem uma live minha aí salva, estou fazendo live toda sexta, falando sobre o pensamento sistêmico, e aí você vai entender o quanto a gente é muito mais leal do que livre. E também fique em paz com isso, certo? Sim, senhora, quem se compara, para, como diz o Strider. Então, vamos embora. Comecei com essa lapada, só se pode amar o imperfeito. E aí a gente entra, né? Tem até uma citação do Bert que ele diz assim, vá para a primeira linha, né? Nas questões de amor, vá para a primeira linha, ou seja, vá para a linha de batalha. Não que a gente vá viver numa guerra, mas a gente vai viver sim, se a gente estiver ali disposto a um vinculamento, a gente vai viver sim desafios para o nosso crescimento, certo? Bom, esse livro ele foi escrito de mais de 180 oficinas que Bert pegava os casais, colocava no final de semana e ia trabalhar com essas dinâmicas de casal. Então, ele tem aí, essa sistematização, essa organização foi feita por Johannes Hauser, né? Então, ele é um austríaco. E ele que organizou esses seminários, esses encontros aí do Bert, e foi trazendo os pontos que Bert ia colocando como principais, certo? Lindo dia para você também, querido. Então, vamos lá. Dentro dessas dinâmicas que o Bert realizava, ele traz algumas coisas que não são as ordens da ação para o relacionamento, mas são leis, né, que estão dentro das leis do amor, que envolvem pertencimento, equilíbrio e honra, certo? E aí a gente vai clarificar isso dentro da dimensão das relações amorosas. Bom, um primeiro ponto aí para o amor dar certo, e aí eu também quero dizer que o amor dá certo, o que é o amor dar certo? O amor dar certo não quer dizer que você vai encontrar com Joãozinho nos seus 17 anos e vai com ele até o final da vida. Vamos pensar aqui nos casos de pessoas que estão há 40 anos vivendo relações que estão já falidas, no sentido de que não há vinculação ou que não há conexão, elas estão ali por um status quo, né? Porque realmente não se veem mais separadas, mas isso não quer dizer que está dando certo, né? Isso não quer dizer que aquilo ali está trazendo crescimento, que aquilo ali está trazendo amplitude do amor, que aquilo ali está levando você sempre de um ponto a outro, certo? Então, para o amor dar certo aqui é no sentido de poder reconhecer aquilo que impede o amor de fluir mais. Aquilo que está ali dentro de uma dinâmica invisível que está impedindo esse manancial ali de água de poder jorrar e poder fazer com que esse amor flua sem tantas interferências, ok? É nesse sentido. Para ninguém ficar aqui trazendo modelo. Porque se eu disser, para que o amor dê certo, tem esse modelo aqui, ó, o melhor relacionamento é esse aqui, o melhor relacionamento é esse aqui, isso não está falando sobre a fluidez do amor, ok? Bom, então o primeiro ponto que Bert traz é honrar os relacionamentos anteriores. O que é honrar os relacionamentos anteriores? Significa que você vai sentar com seu companheiro ou sua companheira, ou seu companheiro, e você vai olhar e vai dizer assim, me conta aí dos seus relacionamentos anteriores, né? Para eu fazer aqui as minhas comparações e tudo mais, e que eu tenho que conviver com esta pessoa que você se relacionou. Não, honrar não significa conviver, honrar não significa nem mesmo gostar desta pessoa, né? Significa que você vai reconhecer que esta pessoa tem um lugar de importância. Honrar é dar o devido lugar de importância, né? A real importância que essa pessoa teve na vida daquela outra pessoa. É pensar que se eu tirar essa pessoa que caminhou antes com meu companheiro, com minha companheira, eu estou tirando a força daquilo que foi trazido, no sentido de que se eu olho para outra pessoa que teve um relacionamento anterior e digo assim, nossa, agora comigo vai ser a luz, porque aquela pessoa que você se relacionou ali, ó, aquela ali é a treva, né? Então a solução, a nossa salvação aqui é a nossa relação, porque lá atrás não rolou. Então nesse sentido eu estou desqualificando tudo que é trazido.
tudo que atravessou o meu companheiro para que ele pudesse chegar nessa relação como ele está. Inclusive, talvez se nem tivesse sido aquela pessoa, talvez essa pessoa nem tivesse chegado até mim. Porque foi naquilo que ela caminhou com aquelas outras relações que ela, por ressonância, chegou até mim. Então, honrar é dar esse lugar, esse devido lugar de honra, de respeito a essa relação, né? Dar o sentido real dessa relação anterior é muito importante para que as relações continuem, certo? Para que elas tenham mais chance de ter menos conflitos, ok? O segundo ponto, e são vários, viu? Vou aqui correr. O segundo ponto é sobre a grandeza da sexualidade. É também dar um lugar para a sexualidade, um lugar de importância, certo? O que é que isso quer dizer? Que Bert nos diz que a sexualidade, o sexo é um instinto poderoso que leva a vida adiante. Então, a sexualidade, ela está a serviço da vida. E na visão sistêmica, a vida, ela tem, o fluxo da vida, ela tem uma primazia muito forte. Então, a sexualidade nas relações de casal é o que faz o casal, de fato, não ser amigo e ser casal, né? Então, há muitos casais que estão com problemas. Às vezes eu vou fazer um atendimento de tarô, vou abrir uma constelação, e a gente vê ali que o campo da sexualidade está diluído, né? Não está acontecendo, não está tendo conexão, ou alguém está ali cedendo para agradar o outro. Então, quando a gente vai para a esfera da sexualidade, a gente está no estado de vulnerabilidade e de entrega máximos, né? Então, essa sexualidade é exatamente a que vai gerar essa vinculação. E ela tem uma força, né? Mesmo que sejam de relações pontuais, quando você tem uma conexão sexual, você está gerando vinculação ali, certo? Então, a sexualidade, ela é um ponto que é muito importante para os casais se manterem numa conectividade, certo? Então, essa grandeza da sexualidade é um ponto muito importante para a fluidez do amor também. Gente, se vocês quiserem, vocês podem ir colocando perguntas, colocando suas questões aqui, que a gente vai costurando, tá? O terceiro ponto aqui que o Bert elenca é a renúncia aos pais. Quando você vai para um relacionamento, sobretudo se há filhos nesse relacionamento, você está construindo um novo sistema. Então, quando eu chego no meu relacionamento e eu trago os modelos do meu sistema, e o meu companheiro traz o modelo dos sistemas dele, e sim, um relacionamento é uma relação entre sistemas, são dois sistemas que se encontram. Quanto mais eu consigo, com respeito, com honra, né? Não querendo fazer diferente porque do meu jeito vai ser melhor, mas pedindo a bênção para fazer um pouco diferente e construindo uma nova coisa que não é nem o meu jeito, nem o jeito do meu companheiro, da minha companheira, mas uma nova coisa que nós vamos fazer. Essa entrega realmente é aquela imagem que o Bert nos traz. Ele trabalha muito com imagens de uma pessoa chega até a margem de um rio, a outra chega até a margem do rio com toda a sua história, e elas vão precisar mergulhar nesse rio e fluir para um algo novo, né? Nessa mistura ali, dessa água fluida. Então, quanto mais eu consigo fazer esse movimento de construir algo novo, né, com a pessoa com quem eu estou me relacionando, tentando deixar e clarificar ao máximo essas demandas que eu vou trazendo ali do meu sistema, mais chance de harmonia, de êxito eu posso ter nessa relação. E isso permite, isso me possibilita um crescimento muito grande de alma, no sentido de autoavaliar as crenças, né? De umildecimento, de equilíbrio de troca. Então, renunciar aos pais, né? Nesse sentido de estar mais plástico, né? Mais maleável, é muito importante. Então, há pessoas que estão aí num relacionamento anos com alguém, mas na verdade, energeticamente ali existe um emaranhado, por exemplo, com a mãe, que essa pessoa está indisponível, ela está num relacionamento. Existem pessoas que estão num relacionamento que estão mais indisponíveis do que pessoas que estão solteiras. Você está num relacionamento, mas na verdade você está ali
vinculado à sua mãe ou vinculado a seu pai, e aí às vezes há até uma intervenção direta mesmo desses pais, né? Dentro da relação, e isso é extremamente danoso para o relacionamento, certo? Então, essa renúncia dos pais, entender que realmente o casamento é uma união de sistemas. E aí, polêmicas em cima de polêmicas. Tânia, o casamento, ele é importante? Casamento mesmo, assim, né? A legitimidade da coisa é importante? É importante sim. Porque quando você está casando, não é só um papel, você está fazendo ali o que nós perdemos, né? Que são os ritos de passagem. Você está ali saindo de um ponto para outro. Então, quando você casa ali sistematicamente, né? Realmente na legalidade, você está fazendo um voto público de compromisso. Você está dizendo que naquele momento, pelo menos ali, você está acordando com aquele outro, que ela é a pessoa certa para você, né? Que você quer realmente caminhar com essa pessoa na vida, né? Que você está disposto realmente. Então, há uma diferença, né? Bert até fala que é como se você tivesse uma relação de muito tempo e você não estipulasse, né, esse casamento, esse rito de passagem. É como se você estivesse sempre dizendo para o outro, eu estou esperando alguma coisa melhor chegar. Né? Então, é um rito de passagem. A gente vai olhar aqui para a força energética, a gente vai olhar aqui para o rito de passagem e não simplesmente para o papel. E também sabendo que esse papel não vai garantir que tudo flua na mais perfeita harmonia, mas vai ser sim um movimento de alma em direção à amplitude daquela relação, ao lançar raízes daquela relação, certo? Ok, até agora. Bom dia, coisa linda. Tudo bem, gente? Falem comigo, por favor. Bom, outra coisa. Se você está numa relação e nessa relação há filhos, é importante saber que dentro das leis do amor, dentro da hierarquia, há uma precedência de quem veio antes. Então, o casal, ele tem precedência em relação aos filhos. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Principalmente o que acontece com nós, mamães, né? Que somos ali capturadas por essa energia da maternidade e a gente deixa o nosso relacionamento assim, a última coisa depois do nada. E por favor, pelo amor de Deus, eu sou mãe, eu sou mulher, eu não estou aqui culpabilizando ninguém, estou só pedindo para a gente refletir sobre essas dinâmicas que são muito comuns, né? Por exemplo, no puerpério, enfim, faz parte, você está ali envolvida naquela energia da maternidade, você passou por uma morte, por um renascimento, mas é importante manter essa prioridade ali na relação do casal e entender que durante um bom tempo as crianças, elas são o campo sistêmico da casa revelado. Então, quando a relação de casal ela não está harmonizada, isso vai refletir sim nas crianças. Então, quando você olha para o companheiro, para a companheira, você está olhando para as crianças. Né? Você está apenas respeitando a lei da precedência, né? Harmonizando a raiz, essas crianças conseguem florescer. E o que a gente faz? A gente vai cuidar da poda e a gente esquece de aguar essa raiz, a gente esquece de cuidar dessa raiz, que é a relação de casal. Então, as crianças ganham quando os pais estão em harmonia. Elas se sentem cindidas na alma quando os pais estão em conflito. Certo? Isso vale para casais que estão casados, mas vale também para casais que estão separados, né? Tanto que outra coisa que Bert traz aqui é que não há uma regra, que tem que observar todo um contexto, mas no caso de separação, é muito sadio que a criança fique com o pai ou com a mãe, dependendo de qual deles consegue assentir mais ao outro no coração. Forte, né? Pensa num negócio que revira as vísceras da gente, assim. Porque, pensa só, quando eu estou negando o pai ou a mãe do meu filho, seja num nível verbalizado, né, numa coisa
que realmente leve a uma alienação parental, ou mesmo no nível da energia que eu estou ali manifestando, eu estou olhando para o meu filho dizendo assim, 50% de você é completamente desqualificado. 50% de você não tem direito de existir dentro do meu coração. Eu sou a vítima, o seu pai ou a sua mãe é o algoz. E aí, naturalmente, você coloca a criança num triângulo. Ele vai ser quem? O salvador. Algoz, vítima, salvador. Então, isso é extremamente nocivo. A gente reparte esta criança, né? Esse filho, essa filha. Então, é muito importante a gente ter essa postura interna e se trabalhar nesse sentido, né? Tenho várias experiências sobre isso, inclusive experiências pessoais aqui para partilhar. Queria muito ter aprendido isso na minha adolescência. Também não sei se no ápice da minha rebeldia eu ia estar plástica o suficiente para poder aderir a esses entendimentos, mas passei por isso muito, né, em relação à minha filha. E percebi muito do posicionamento bélico dela por conta dessa não autorização do pai, né? Então tive que fazer um caminho de volta e esta criança mudou da água para o vinho. É empírico, é real, certo? Então, voltando aqui, o casal vem antes dos filhos, tem precedência, mas tem um ponto muito mais polêmico, que é o seguinte: se eu estou dentro de um relacionamento e o meu parceiro, ele tem um caso extraconjugal no qual nasce uma criança, este momento gera um sistema. Quando nasce uma criança, nasce um sistema. Então, ali vai ter que ter uma precedência. A precedência não quer dizer que você não vai continuar na relação, a precedência não quer dizer que você vai ter que morrer de amores por tudo aquilo, mas aquela criança, se ela sente que há um dano ali feito para esse primeiro parceiro, ela vai tomar essa identidade, ela vai entrar numa lealdade, ela vai sentir que ela chegou para atrapalhar. Então, ela precisa ter esse olhar de cuidado, e esse sistema que foi formado precisa ter um cuidado e tem uma precedência, certo? É babado, certo? Outro ponto aqui, tentativa de mudar o parceiro, isso tira a dignidade do parceiro. Então, Nossa Senhora, a gente, principalmente as mulheres, no sentido de tentar mudar o parceiro, porque geralmente muitas de nós estamos ali no feminino ferido, né? Uma grande legião de mulheres está ali dentro do feminino ferido, e aí ela chega nas relações com aqueles meninos, aqueles Peter Pans, os meninos que estão ali, né? Filhinhos da mamãe, e aí há essa tentativa de mudar o parceiro, né? Então a gente precisa reaprender também, porque na nossa cultura foi colocado muito esse lugar da gente como a cuidadora, como aquela que materna, né? Então a gente tem que fazer uma desconstrução muito grande para não entrar nesse lugar de cuidadora dentro da relação, né? De tentar mudar, porque isso tira a dignidade do parceiro. E quando a pessoa não muda no sentido daquilo que é tóxico, né? Que é muito violento para a gente se muda, certo? Também é muito desafiador, porque muitas vezes as pessoas elas chegam na relação com um senso de identidade muito não estável, né? Às vezes as pessoas não se conhecem o suficiente, às vezes elas não se colocam em vulnerabilidade, em realidade, e aí só ao longo da relação você percebe que aquela pessoa não era aquela pessoa. E aí você entra naquele processo, né, de, peraí, eu preciso resgatar, que é aquele início da relação, quando na verdade não é que a pessoa mudou, não é que você fez alguma coisa de errado, é porque realmente ou ela não se conhecia, ou ela era assim, né? E aí de repente ao longo da relação você foi percebendo, e aí você se perde nesse vórtice de tentar resgatar, né, essa pessoa, até que chega um belo dia que a ficha cai e você diz assim, cara,
era só uma projeção real. Essa pessoa não era aquela pessoa que eu pensei que fosse, né? E aí a hora que você tem que soltar realmente, entender essa iconoclastia que você vai ter que fazer, certo? Isso é uma dinâmica, né? Dentro dessa fala aqui, da tentativa de mudar o parceiro, isso já daria 3 lives. Mas eu vou ficar por aqui pra gente ir digerindo as coisas aos poucos e vocês irem de boa aí comigo, tá bom? Outra coisa, Bert Hellinger não estudou CNV, não que tenha sido expresso, né? Mas aquele homem era uma potência. Então, ele tem uma frase que para mim é completamente da CNV. Ele diz o seguinte, ele fazendo uma constelação de casal ali, nesses retiros que ele fazia no final de semana, ele diz assim, que uma mulher fala assim, eu gostaria que ele me amasse mais. Gostaria que você me amasse mais, né? Fala no campo pro parceiro. E aí o Bert diz assim, meu Deus, isso não com essas palavras, né? Isso é muito genérico, né? Como assim me ame mais? Na prática, né? Diga assim, gostaria que você fizesse passeios comigo pela manhã, sinto necessidade de... Então, a CNV fala muito sobre a gente conseguir expressar as nossas necessidades, né? A gente conseguir dar vazão às nossas necessidades, identificar, principalmente, às vezes nem a gente sabe, né? Às vezes tá genérico até pra gente. Então, a gente clarificar esses pedidos, né? A gente contextualizar as nossas necessidades, a gente ir para um diálogo no qual o centro da fala seja o meu sentimento em relação à ação e não a culpabilização do outro em relação àquilo que aconteceu, certo? Então, na CNV a gente tem 4 etapas principais, certo? Primeiro é a descrição do evento, da cena, das questões que estão incomodando. Descrever. A gente vai tentar fazer mais imparcial do que o jornalista, porque hoje o jornalismo não está imparcial. Mas a gente vai tentar o máximo possível uma fala imparcial na descrição dos eventos. Estou aqui falando tão rápido que eu chego, estou me engolindo. A gente vai tentar, porque é muita coisa. A gente vai tentar falar de uma forma neutra. Em vez de dizer, você bateu a porta porque já estava de cara fechada, porque você é um grosso. Percebi que você hoje bateu a porta de uma forma mais firme quando saiu, não deu bom dia para mim quando acordou. Descreve a cena, certo? Da forma mais neutra. Aí, em vez de culpabilizar ou falar da atitude do outro, traz para si. Isso gera vinculação, isso gera vulnerabilidade. Quando você chega atacando, a capacidade do outro ouvir o que você está falando diminui drasticamente. Então, você vai falar como você se sentiu, né? Quando isso acontece, eu me sinto triste, me sinto angustiada. E aí também tem toda essa questão do vocabulário, dos sentires que a gente não desenvolve. Então, precisamos desenvolver. Eu me senti. É muito importante, aí você contextualiza, que é a etapa 3. Primeiro descreve, depois fala como se sente, depois você contextualiza, né? É muito importante para mim, desde de sempre, que haja uma conexão no momento que o dia começa, para que eu sinta que a gente está reativando os nossos votos, né? E por fim, o pedido. Você poderia, por favor, quando acordar, fazer um gesto em direção a mim ou estar um pouco mais receptivo ao gesto de contato, de carinho que eu faço em relação a você? Seria possível? Isso te incomoda, te desconforta? Como você se sente? Boa. Vou responder isso aí. Vou terminar aqui e vou para aí, tá? Então, gente, a CNV, ela é muito importante, a clarificação dessa fala, né, é muito importante para que a gente consiga, pelo menos, entender o universo do outro, né? Então, Bert já traz isso quando ele pede para que a gente seja mais específico nos nossos pedidos. Porque a gente tem aquela frase da Frida Kahlo, que eu amo, de paixão, que ela diz assim, se eu precisar pedir, eu já não quero. E aí, o que eu tenho para dizer sobre isso? Gente, cuidado para a gente não estar preso na esfera materna, na esfera doméstica, na esfera da criança
ainda no primeiro nível de conexão com a mãe, que é o quê? O mundo me deve, venha a mim, né? Alguém tem que ver minhas necessidades, alguém tem que perceber as minhas necessidades. E eu preciso que essas pessoas me sintam e me percebam. E às vezes nem eu estou me sentindo e me percebendo. Então, essa necessidade de algo vir até você, sem que você verbalize ou solicite, não é adultecida o suficiente para que você consiga estabelecer um vínculo saudável de troca. Certo? Então, o falar, o pedir, faz parte da comunicação autêntica, faz parte da comunicação não violenta e evita muitos processos, né? Às vezes a pessoa fere o outro sem nem perceber o que está fazendo, porque a pessoa que está se sentindo ferida não conseguiu verbalizar. Ok? Tânia, quando ocorre o desencarne de um dos parceiros, como fica esse lugar pela visão sistêmica? Depende de como as pessoas vão encaminhar esse luto, né? O luto, ele tem etapas, ele precisa ser vivido, ele precisa ser sentido. E aí eu não sei se você está perguntando como fica esse lugar dentro do grupo familiar ou para a pessoa que ficou. No caso, se foi meu cônjuge que faleceu, como fica isso para mim, né? Me explica melhor o que é que você quer entender sobre essa dinâmica, né? Mas temos que ver aí se foi uma morte trágica, temos que ver aí o tempo de luto para ver o quanto essa pessoa vai se abrir futuramente, ou quanto ela vai se tornar indisponível para uma outra relação. Tem que ter atenção se for uma pessoa que faleceu na questão dos filhos, principalmente, porque quando por exemplo, supondo que seja o pai, supondo que ele seja o provedor maior, supondo que haja uma situação ali que tenha que se reorganizar a estrutura financeira da família, tem que tomar muito cuidado para nenhum dos filhos tomar este lugar. Sistemicamente isso é muito perigoso, que é tipo assim, mamãe agora está sozinha, eu vou precisar assumir esse lugar, né? Esse lugar do cuidado, esse lugar da atenção, mamãe é frágil. Então, é muito importante que a mãe fale da sua dor, sim, mas que ela diga assim, mamãe dá conta, né? Para que o filho não se coloque nesse lugar de resgate da mãe, de salvar a mãe, no caso do pai da mesma forma, né? Porque eu vejo muito isso acontecer, né? Vejo, inclusive, faz o que? Acho que umas 2 semanas que eu atendi uma moça que ela claramente, né, na viuvez da mãe, assumiu esse lugar e aí não consegue fluir para a vida dela porque ela sente que ela tem tipo uma responsabilidade ali dentro daquele sistema, certo? Outra coisa, se esse cônjuge falece, de repente numa primeira infância ali ou num período em que a criança ainda está nesse desenvolvimento psíquico primeiro, e principalmente se ela tiver nessa esfera do pai, né, em termos de idade mais ou menos ali 8, 9 anos, essa criança internamente, por mais que ela racionalize isso enquanto adulta, ela pode sentir que há ali um amor interrompido em relação a esse pai. Então, o que ela vai internalizar no termo do sentir é o sentimento de abandono. Então, isso também tem que ser trabalhado muito fortemente, né? Por quem ficou, né? Pela mãe, no caso, né? Ou pelo pai que ficou ali, para poder ajudar essa criança a elaborar esse processo. Essas são algumas das coisas que eu penso sobre isso, tá? Depois eu queria que você me falasse isso melhor, tá bom? Bom, então, continuando aqui, já que eu falei aqui um pouquinho dessa possibilidade do amor interrompido, eu vou falar aqui também de 2 dinâmicas que são muito importantes, né? Que tá lá no curso das dinâmicas ocultas, que é quando há o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, certo? O que é que são esses termos? Esses termos, eles falam do seguinte: o movimento do feminino é estar na esfera da mãe, depois sair dessa esfera ali, útero, seio, colo,
barra de saia e começar a fazer o movimento de socialização, né, na escola e tudo mais, e olhar para fora dessa esfera doméstica, né, de uma maneira um pouquinho mais amplificada, ela vai para a esfera do pai, essa esfera masculina. Depois a mulher, o feminino, volta para a esfera da mãe para poder passar por um outro ciclo iniciático de desenvolver essa maturação psíquica do feminino. O masculino não, ele vem na esfera da mãe, depois ele vai para a esfera do pai e lá ele fica, certo? Onde ele vai aprender esse desenvolvimento psíquico da esfera da masculinidade. Pode acontecer que haja uma captura disso, né? Pode acontecer que a menina, ela fique presa ali na esfera do pai, ou porque o pai faltou, ou porque o pai abandonou, ou porque ele era muito incrível, né? E ela ficou ali naquele vórtice do encantamento pelo pai, e aí ela se torna filhinha do papai. E aí nenhum homem é bom o suficiente, ou ela vai atrair homens que têm a síndrome do Peter Pan, homens que são muito sem força, e ela acaba assumindo essa energia masculina, e o contrário, quando o filhinho da mamãe, ele tá ali encharcado de mãe, ele não conseguiu cortar esse cordão umbilical, e ele vai sem força pro relacionamento, né? Ele fica ali esvaído na sua energia, na sua vitalidade dos movimentos para ir para o mundo. Então, isso também dificulta muito essas dinâmicas, certo? Falei do relacionamento longo sem casar. Deixa eu ver o que mais. Uma coisa muito importante que o Bert nos traz. Quando eu consigo olhar para o meu sistema familiar, quando eu consigo ter mais clareza dos emaranhamentos que tem no meu sistema familiar, eu tenho mais chance de mobilidade dentro das minhas relações, certo? Então, eu preciso realmente olhar para o meu sistema e entender quais são as dinâmicas que acontecem e ter muita humildade para entender essa frase, somos mais leais do que livres. E aí a gente tem mais clareza, né? Então, tem uma consteladora, professora minha, que eu gosto muito, que ela sempre fala, ela disse, os meus primeiros anos de casamento foram de batalha. Me trancava no banheiro, chorava muito, tinha uma raiva gigantesca, né, desse masculino, me sentia em competição com meu companheiro, sentia que o tempo dele era muito moroso e por aí vai, e era muita briga. E depois que eu fui entendendo os processos sistêmicos, né, o companheiro dela também era negro, então tinha muitas questões ali de histórico, né, transgeracional dentro desses dois clãs ali. E com esse entendimento fica muito mais fácil, né, a gente consegue entender que aquele movimento do outro, ele está dentro de um campo de informações e a gente consegue a sentir mais no nosso coração, com entendimento, aquilo que ele está manifestando, certo? Então, descobrindo os emaranhados, as chances de mobilidade são maiores. Que mais? O segredo maior das relações para Bert está na lei do equilíbrio, na lei da troca. Como é que funciona essa lei da troca? Aquele que dá mais numa relação, aquele que oferece mais numa relação, deixa o outro com um sentimento de compensação que ele nunca vai conseguir suprir. E aí ele acaba saindo da relação, certo? Então, aquela outra crença, né? Doe até doer, né? O amor em excesso, ele vai ali curar tudo? Não, né? Tem que ter um equilíbrio de troca. Então, é tipo uma balança, tipo uma dança. Eu dou algo e aí o outro se sente em débito e aí ele dá algo e aí eu me sinto em débito e aí eu dou algo. Da mesma forma que é para as coisas positivas, é para as coisas negativas. Então, se há um processo também de dor na relação, alguém causou ali naquela relação uma dor, uma mágoa muito forte, muito profunda, é preciso que haja compensação. Essa compensação ela vai acontecer de qualquer forma. Então, é muito importante que isso seja conversado, que isso seja realmente
negociado, né, para que os dois tenham clareza. Olha, reconheço, né, que te causei essa dor, então sinto de compensar, faz sentido para você. E aí você pega, como eu posso compensar isso, né? Porque se não há essa compensação assim clarificada, entra no vórtice da vingança de uma forma muito inconsciente. Sabe aqueles casais que você sente assim, um monte de espada, que a pessoa fica só guardando a oportunidade para dar o troco, ou inconscientemente ela faz quando vê já foi, e nem consegue clarificar que aquela reatividade é por conta de algo que aconteceu antes? Por isso que é importante compensar, é importante conversar sobre os mecanismos de compensação. Dentro da visão sistêmica, a ideia do perdão incondicional, perdoar e esquecer, ela é muito desafiadora, porque tem que ter uma maturidade muito forte para você poder realmente zerar. Quando uns casais passam por um processo assim forte, é preciso que haja compensação e é preciso que após essa compensação o assunto seja esquecido, né? Que realmente não fique se voltando para aquela mágoa. Por isso que a compensação ela ajuda nesse zerar, certo? Como funciona essa compensação, Tânia? Eu gosto muito de dar esse exemplo. Então, numa das formações que eu fiz, eu presenciei um casal que tinha passado por um processo de traição, casado há um bom tempo, já tinham filhos adultos. E a consteladora sugeriu ali dentro do campo, né? Para compensar esse processo de traição, já que se separar não era uma opção para os dois, né? Eles queriam continuar juntos. Fez-se um movimento de constelação no qual percebeu que a parte que tinha traído estava dentro de um processo de triangulação, de tomadores de pai e mãe dentro do sistema de origem dele, da criança ferida dele, e também percebeu que uma das formas de compensação que iluminou o rosto da mulher foi quando foi proposto para o marido que traiu, que ele abrisse um espaço no coração para o filho que ele tinha rejeitado pela questão da homossexualidade. Então, esse seria o equilíbrio, ele fazer esse caminho de volta, né? E aquilo trouxe um pouco de tranquilidade para que essa relação pudesse continuar a partir de um outro lugar. E a ideia é que aquilo fosse esquecido, né? Tentando se diluir ao máximo e compensar esse processo, ok? Menino, deixa eu ver o tempo. Oh, Senhor, já passamos de 1 hora. Então, eu vou correr. E eu vou escolher aqui, porque são muitas coisas, né, que o Bert traz nesse livro. E 1 hora é muito pouco. O que eu vou escolher? Meu Deus, ainda tem outra folha. Gente, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque se eu for abrir o vórtice aqui para as outras dinâmicas, para os outros pontos, vai ficar bastante coisa assim para desenvolver. E eu acho que por hoje já foi suficiente, né, para a gente ir integrando tudo isso que foi falado aqui sobre essas dinâmicas. Então, só para fechar, para trazer uma certa tranquilidade dentro dessa quantidade de leis do amor, eu quero terminar com o entendimento seguinte. Você acreditando ou não acreditando, rejeitando ou não rejeitando esses pontos do amor, digamos assim, eles acontecem. E eles acontecem porque quem já participou de uma constelação sabe. Quem já participou de uma constelação sabe que Gatsida sabe que é real, né? Que essas leis realmente operam, que essas leis realmente acontecem. Então, sabendo ou não, elas estão vigorando. E o mais importante, que para mim também gerou um certo desconforto, quando a gente olha para o amor, quando a gente olha para o relacionamento e a gente pensa nele, como ele pode dar certo, eu quero dizer o seguinte:
as leis, elas antecedem o amor. No sentido de que as leis do amor, as ordens do amor, elas são muito importantes para que ele possa fluir. Não é só o sentimento, né? Mas o amor, ele precisa ser honrado. Faz outra live sobre esse tema. Vou fazer porque não tenho tempo. Meu Deus, acho que eu vou continuar semana que vem, sexta que vem. Certo? O amor, ele tem leis muito firmes, assim, que precisam ser respeitadas, ok? Então, são aquelas leis que eu já falei para vocês, mas dentro da dinâmica de casal, elas vêm com muita força, porque, como eu disse para vocês no início da live, estão pedindo aqui para eu fazer um resumo, o relacionamento amoroso é a prova final. É a parte em que nós vamos ser testados sobre o nosso nível de adultecimento, daquilo que a gente conseguiu caminhar dentro do nosso sistema de origem. A hora que a gente olha para a nossa criança assim, diz assim, o que é que ficou, que precisa ser visto, é no campo dos relacionamentos. Também no campo do trabalho, das relações de troca, né? Mas no relacionamento amoroso, principalmente pelas questões de vinculação, sobretudo quando há a construção de um sistema, né? Através dos filhos. Então, é muito importante, né? Tá atento a isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito difícil, às vezes, né? Quando você vai se colocar nesse lugar de consteladora, você tem que estar muito consciente de que, assim, Bert Hellinger, com 92 anos, ainda estava constelando. Ele se constelou. Ele pediu para Sophie constelá-lo. Por quê? Porque tem muita coisa para a gente poder incluir. A gente está aqui para fazer esse movimento, né? Somos um. Então, não se comparar nesse lugar. E dentro da visão sistêmica, tem muito disso, né? Existem consteladores que estão casados, existem consteladores que já se separaram, existem consteladores que estão solteiros. E o dar certo do amor não quer dizer que ele dura a vida inteira. Inclusive, é um ato de profundo amor você reconhecer que fechou um ciclo ali naquela relação e você fazer um movimento de liberação, né? Não quer dizer que o amor acabou. Pode ser que o formato tenha se modificado, né? Então, tem uma relação muito boa, por exemplo, com o pai de Samadhi. A gente tem nossas contendas porque a gente parece irmão. Mas é nesse sentido de outra formatação, certo? Então, se entendam aí nesse lugar, no máximo que vocês puderem. Mais uma vez agradeço a presença, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar,